Esse é o Pérola Negra Podcast, onde o conhecimento flui, a mente voa e a conversa é boa. E hoje é com um médico que vai tratar de temas muito importantes para a mulher. Alguns temas muito importantes, especialmente endometriose, desculpa que a gente não fala isso no dia a dia, né? Endometriose e menopausa. Dr. Marcos Cherniakowski. Acertei? Perfeita. É difícil falar esse nome. É difícil. É mais difícil falar endometriose, né? Você sabe que quando eu aprendi a falar Cherniakowski, eu estava alfabetizado já. Né? muito por isso mesmo. É polonês? Descendência polonesa. Legal. Meus avós vieram da Polônia. Bacana. Legal. Doutor, e aí, quando é que você começou na ginecologia? Que paixão é essa? Bom, assim, inicialmente, claro que agradecer a Ana, a você, Mário. Para mim é um prazer estar aqui. Bate-papo super informal, podcast é uma coisa que eu gosto bastante. E eu acho que nessa, não sei quanto tempo aí nós vamos ficar, mas vamos falar bastante aí sobre... 4 horas. 4 horas? Vamos ficar 4 horas falando sobre temas... acho que assim, super relevantes hoje dentro da área de ginecologia. Mas me formei em 1990, né, na Faculdade de Medicina do ABC. Depois eu fiz residência. Na minha época eram 2 anos de residência. E na ocasião estava começando. Então, entenda que nós estamos falando de uma coisa extremamente recente, 1993. E praticamente não tinha câmera, não se operava de forma minimamente invasiva. As cirurgias que nós fazíamos era cirurgia no olho mesmo, então entrava com uma câmera no olho. E eu, quando estava no 2º ano de residência, comecei a ver as pessoas olhando no olho. Eu falei, poxa, eu acho que é isso que eu quero me especializar. Não existia aqui no Brasil. Eu fui até perguntar para o meu chefe na ocasião como é que fazia para a gente aprender isso. Ele falou, não. Calma que a gente vai montar uma residência de videoendoscopia aqui no Brasil. E foi em 1993, de fato, quando eu me fiz essa subespecialidade. Aí, em 93, na faculdade. Depois, chefiei um ambulatório de dor pélvica crônica e endometriose lá. Depois, também fiz uroginecologia, que é uma outra subespecialidade dentro da ginecologia. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado lá na faculdade. E de 10 anos para cá, chefio todo o setor de videoendoscopia ginecológica e endometriose lá da Faculdade de Medicina do ABC. Tenho residentes específicos aprendendo sobre a cirurgia minimamente invasiva, que eu acho que a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas, dando um briefing geral, esses 33 anos aí foram, assim, de muita dedicação. Só mesmo. Diversão, né? Muita dedicação para a gente... Doutor, a sua especialidade, então, é endometriose. E para a gente... detalhar um pouco esse assunto, que eu acho que é uma dúvida de muitas mulheres, e algumas, inclusive, eu acredito que nem saibam, né, que sofram disso. O que é a endometriose e como ela afeta a vida, a qualidade de vida das mulheres, a saúde das mulheres? Bom, assim, antes até da gente falar em endometriose, a gente não costuma falar que tem especialista, né? Existe a pessoa que conhece bastante sobre o assunto, porque quando a gente fala, olha, muita gente se cataloga. Hoje, com rede social, as pessoas fazem vídeo, falam, sou especialista em endometriose, falam de endometriose, mas não existe um título dado por alguma sociedade que fale assim, olha, esta pessoa é especialista. Mas existem as pessoas que estudam bastante, e como ela é uma área muito cirúrgica e muito complexa, claro que acabou se tornando um assunto que só quem realmente é conhecedor da endometriose trabalha com ela. Mas o que vem a ser essa endometriose? Endometriose nada mais é do que a saída do tecido menstrual, aquele tecido que a mulher libera todo mês quando não engravida. Esse tecido, obviamente, ele sai pela vagina de forma natural, mas pelas tubas serem abertas, isso acontece com todas as mulheres, esse material, esse tecido também vai pelas tubas e cai dentro da barriga. Então, respondendo exatamente o que vem a ser endometriose, a saída desse tecido menstrual para fora do útero. E ele se implanta em locais dentro da barriga.
estamos falando de uma situação que, claro, acontece com todas as mulheres. Tá. 90% dessas mulheres, esse material cai dentro da barriga e é absorvido praticamente imediatamente. Não se implanta. 10% dessas mulheres no mundo inteiro, então estamos falando de 200 milhões de mulheres aproximadamente no mundo inteiro, 8 milhões de mulheres brasileiras que sofrem de endometriose, isso aproximadamente. Então, estamos falando que 10% dessas mulheres, esse tecido não é absorvido, ele se implanta. E não é que ele parece o tecido de dentro do útero, ele é esse tecido dentro do útero. Então, imagina uma situação que quando essa mulher menstrua, aonde ela tem este tecido grudado, que pode ser embaixo do útero, pode ser no ovário, pode ser em cima do intestino, pode ser na bexiga, essa mulher também está menstruando nesses lugares. E isso causa uma reação inflamatória. Aquele tecido não é daquele local. E essa reação inflamatória é que basicamente vai dar os sintomas que essa mulher pode ter, que pode ser pequeno, como pode ser sintomas relativamente bem severos. E eu ouvi dizer que a endometriose também dificulta a mulher engravidar. É mito? É verdade? Pode dificultar, Ana. Pode dificultar porque, assim, hoje, 30% a 50% das mulheres com endometriose vão ter uma dificuldade, que a gente chama de infertilidade. Então, o que vem a ser infertilidade? É uma mulher que está tentando engravidar de forma normal, né, tendo atividade sexual regular, por um ano, sem que tenha o sucesso da gravidez. Então, isso é infertilidade. Claro que, se causa uma reação inflamatória lá dentro, a gente há de pensar que esses órgãos se prendem, inflamam, a tuba uterina inflama. Isso muda a arquitetura da pelve daquela mulher. E é essa reação inflamatória que pode dificultar ela de engravidar. Então, claro, precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas têm o diagnóstico de endometriose e, claro, vão lá na rede social, a gente fala no Dr. Google, Sim. E vai pesquisar sobre endometriose. E ela vai pegar que caso? Casos difíceis, aqueles casos que realmente não deram resultado. Então, muita calma nesse momento. Quando eu falo que 30% a 50% dessas mulheres pode ter uma dificuldade para engravidar, significa que 50% a 70% vão engravidar. Sim. E dessas aí, 30%, 50% com dificuldade, muito pouco não vai conseguir engravidar. Então, assim, estamos diante de uma doença que já deveria estar sendo considerado um problema de saúde pública, igual a qualquer outra doença, mas que não tem essa atenção em relação a tudo isso. E por que não? Eu acho que são vários fatores aí, né, Mário? Claro que para ser considerado um problema de saúde pública, isso começa lá de cima, dos governantes, do Ministério da Saúde, de aprovação em cima de leis e situações para que tenha um aporte financeiro grande para se tratar muita gente. Porque 10% das mulheres é um número muito expressivo, né? Expressivo, relevante, né? Então, exato. Se falar 8 milhões de mulheres... E olha, esse número é aproximado, porque tem várias mulheres com que nem sabem que tem endometriose. Quando eu falo 10%, vamos colocar uma situação, se nós chegarmos agora na rua e eu aleatoriamente escolher 30 mulheres que menstruam e falar assim, vou fazer exames ou vou fazer uma laparoscopia, em 3 eu vou achar. Elas não sentem nada, mas elas têm endometriose. Acho que eu te perguntar, endometriose dói? Claro, é o principal fator da endometriose. Eu acho que a gente vai conversar bastante aí sobre sintomas, mas quais são os principais sintomas? Se eu estou falando que é uma doença causada pela menstruação, eu sempre falo o seguinte, começa a valer uma regra para essa mulher. Quanto menos ela menstruar, melhor. Quanto mais ela menstruar, pior. E aí vem uma situação bastante interessante. Quando você pergunta, hoje mesmo, no consultório, né? Eu cheguei para uma paciente e falei, poxa, por que você menstrua? Por qual motivo que você menstrua? Eu vou te falar, a minoria sabe. A minoria das mulheres sabe por que menstruei. E, na verdade, a menstruação só vem por um motivo.
Ela nem vem por outro motivo. Então, muitas chegam e falam, porque passa de avó para mãe, mãe para filha. É saudável. Não, porque é saudável, porque está sujo. Não tem nada disso. A mulher só menstrua por um único motivo. Ela menstrua porque ela não engravidou. Então, o que é fisiológico? Engravidar. A menstruação só vem porque não fecundou. O óvulo não encontrou espermatozoide. Se eu estou diante de uma doença, não só essa, como outras doenças, mioma, pólipo, adenomiose, que são hormônios dependentes, qual que é o tratamento que nós temos que fazer para essas mulheres? Nós vamos conversar bastante sobre isso, mas brecar esse ciclo menstrual, eu não estou fazendo nenhum problema, porque os sintomas vêm da menstruação. Imagina uma situação dela menstruar e onde ela tem esses implantes menstruar também. Dói. Então, o principal fator, aquela mulher que não tinha cólica, passa a ter cólica. Aquela mulher que tinha muito pouca cólica, passa a ter uma cólica muito mais importante, muitas vezes incapacitante. Ela deixa de trabalhar, ela não produz o seu trabalho. E tem trabalhos falando sobre isso. Imunidade cai, doutor? A imunidade, o humor altera, ou isso tem a ver com o TPM? Tudo, isso aí tudo. Mas por isso que essas 10% que a gente fala, poxa, qual é a causa da endometriose? A gente não sabe exatamente qual a causa. Mas uma coisa é fato. Ela tem a ver com a imunidade não geral, uma imunidade local. Entendi. Esse endométrio é diferente dela, a região pélvica dela provavelmente tem algum fator e a gente não descobriu. E existe um fator genético nisso tudo. Poxa, por que umas desenvolvem e outras não desenvolvem? Tem que ter um fator genético nisso tudo. Qual fator genético? Qual fator imunológico? Sem dúvida, quem descobrir ganha o Prêmio Nobel de Medicina. Ainda não existe um exame que preventivamente indica que você tem pretensão a ter endometriose. Isso não tem ainda. Tem? Assim, olha que interessante também, Mário. Existem trabalhos e estudos nisso. Não é uma coisa do Brasil, é uma coisa mundial. Estados Unidos, países super desenvolvidos, a mesma coisa. O Brasil ainda é um país que entende muito, estuda muito a endometriose. Nós somos muito reconhecidos lá fora pela técnica mesmo, pelo conhecimento em relação a essa doença. Mas olha só, entre a mulher ter os primeiros sintomas e ela realmente chegar no médico, que é conhecedor dessa doença e vai tratá-la, média mundial, 8 anos. 8 anos. Então, nós estamos diante de uma doença que ela é muito pouco diagnosticada. Então, aonde que nós temos que mexer nessa história? Antecipar. Então, a prevenção disso é nós fazermos... primeiro, a mulher tem conhecimento de que a endometriose possa ser, levá-la a um médico e esse médico entender da doença, ouvir falar da doença e profilaticamente começar a tratá-la, não em relação propriamente à endometriose, aos sintomas que ela está sentindo, para que isso não progrida, não tenha isso. Mas olha só, e isso acontece, nós tivemos exemplos. O caso da Anitta, por exemplo, acho que todo mundo acompanhou. Sim. O caso da Anitta foram 9 anos. Agora bombou, né, 4 dias atrás, que a cantora Vanessa Camargo, lá no BBB, falou sobre a endometriose, da história dela. Claro que ela não sabe da repercussão que foi aqui, sim. Mas houve uma repercussão muito grande, porque ela falou, inclusive falando, olha, eu com 25 anos tive os sintomas, ou 24, e fui operar lá com 27. E aí ela descobriu que era endometriose, ela tinha uma história de infertilidade também. Então, assim, tem várias situações que a gente tem que cada vez mais falar sobre a doença, cada vez mais levar o conhecimento Brasil afora sobre isso, para que a pessoa que está examinando, que está conversando, pense na endometriose. Senão, se ela não tiver, ela não vai pensar e ela vai falar que aquela dor é normal, aquela cólica é normal, aquele inchaço é normal. E eu costumo falar o seguinte, Mário, hoje não dá, no século XXI, para que a mulher aceite como normal algum sofrimento. Sim. Alguma coisa que a incomode. Não existe. Não existe. Eu tenho cólica, mas é normal. Não. O normal é não ter cólica. Olha, eu tenho um pouco mais de sangramento, mas tudo bem, eu já me acostumei, é normal. Não é normal. Eu tenho inchaço, né? Eu tenho TPM e é normal. Não é normal. Ela pode ser comum, mas ela não é normal. Então, hoje a gente
tenta proporcionar à mulher uma qualidade de vida que seja nada Quanto mais diferente do que cedo a perfeito. começar a fazer check-ups regulares, melhor para prevenir isso no começo, né? Tudo, não só a endometriose, como Sim, tudo. o grande problema, né, doutor? Já se sabe muito bem disso, é que ninguém antes dos 40 gosta de fazer exame, né? Não tem essa cultura. Eu acho que mais do homem, né? A mulher, ela... A mulher tá, mas vamos lá, mulher 25, não vai fazer exame, vai? Vai. Tem vai que ir, sim. né? Mas não tem o hábito, tem? Não, Hoje eu acho que tá- Eu acho que vai. Eu acho que... Mais consciente, O né? homem eu acho que seguramente, o homem antes dos tem 40, não tabu, vai. o Não homem vai. tem um tabu maior nesse sentido. A mulher... É que assim, muitas vezes aquela que não vai, Mário, eu acho que a gente tem que falar Brasil afora, né? Sim. Então, o nosso Brasil, eu falo que ele é feito por... no mesmo país, vários países, Sem né? dúvida. Então, você tem lugares que a informação não chega. Você tem lugares que sequer tem um ultrassom para fazer. A pessoa precisa ir 70, 80 quilômetros para fazer um exame. Então Esse é assim... um problema. E eu acho que, assim, essas mulheres onde o sistema de saúde, entre aspas, não chega... Essas é um problema. Por isso que a gente tem ainda câncer de colo de útero. Por isso que a gente demora para diagnosticar alguns tipos de câncer, alguns tipos de alteração, endometriose, mioma e, assim, várias doenças, não só na parte ginecológica, como em várias especialidades. Mas São Paulo é um capítulo à parte. Eu acho que São Paulo está bem avançado nessa parte. As mulheres sabem que elas precisam fazer a prevenção, elas costumam fazer, não importa se é no Sistema Único de Saúde, não importa se é de forma privativa. Mas elas sabem que a rotina é feita anual e eu acho que aqui a mulher ela tem essa cultura. O homem, eu acho que ainda nós temos que crescer bastante nesse sentido. Garanto Né? que tem que crescer. Vamos dar um voto para as mulheres nesse sentido. Tem essa questão do... Principalmente ginecologista. Eu acho que se a mulher tiver que escolher um especialista aí para cuidar da saúde, ginecologista, pelo menos para mim, é o que mais funciona, porque olha tudo, a saúde por completo. Doutor, ainda sobre endometriose, a mulher que sofre muito, muito, muito de TPM, tem um fluxo muito alto também, com todos os sintomas possíveis da menstruação, dor, inchaço e tudo mais. A partir do momento que coloca o DIU, a endometriose melhora ou é possível que ela ainda continue lá? Aquela que está acumulada, que não foi expelida, é possível que ela continue lá, só que com sintomas melhorados? Essa é uma pergunta interessante porque a gente vai entrar no tratamento. Tratamento da endometriose. Sim. Né? Porque, vamos lá, de forma geral, como chegar no diagnóstico, como fazer e de que maneira que eu vou... Qual o caminho que eu vou dar para essa mulher? Eu costumo falar assim, talvez não tenha doença mais individualizada do que a endometriose. Se nós colocarmos 10 mulheres com endometriose aqui, talvez cada um fale algum tipo de sintoma diferente, mesmo porque uma das características da endometriose é uma dissociação entre aquilo que o exame está me mostrando e os sintomas dessa mulher. Porque dor é subjetivo. A mulher costuma aceitar mais dor do que o homem. O japonês, né, tem um conceito de aguentar mais dor do que outro. Então, a dor ela é subjetiva. É diferente a sua, da outra mulher, da outra pessoa. Então, a primeira situação aqui é que nós estamos diante de algo que eu posso muito bem ter uma endometriose severíssima. E aí eu pergunto para essa mulher, o que você sente? Ela fala, nada. Sou assintomático, não sinto nada. Como também eu posso ter uma endometriose num grau muito pequeno, e aí essa mulher morre de dor horrores. mesmo com tratamento. Mas vamos lá, uma bela história clínica, que é o que a gente está conversando aqui, escutar bem a mulher. Não é uma consulta que tem que ser de 5 minutos, 10 minutos. Escutar, deixar ela falar, ver o que é, ver qual é o trajeto dele, qual a trajetória, o que ela fez, com o que ela passou. Perfeito. Exame físico importantíssimo. E olha que incrível, né? Muitas vezes, essa mulher já passou por 3, 4 médicos. E você fala, vamos examinar? Ela fala, como assim examinar? Ou seja, ninguém a examinou. Ela fala que ela tem dor, ela fala que ela tem incômodo, e o colega não examinou, não fez o exame de toque. Uma boa conversa e um bom exame físico me dá 70% de diagnóstico da endometriose. Aí eu vou pedir o quê? Basicamente 2 exames radiológicos, que o Brasil é campeão nisso.
começou, principalmente ultrassom com preparo intestinal, não esses ultrassons normais que a gente faz, mas um ultrassom com preparo intestinal e uma ressonância magnética com preparo intestinal, ou um ou outro. Raras vezes a gente solicita os dois. Poxa, aí praticamente eu tenho 100% desse diagnóstico. Aí é que eu vou ver, poxa, esse caso é clínico ou esse caso é cirúrgico? Aonde entra o DIU aí? O DIU é uma opção, e aí vamos falar, é um DIU de hormônio, é um DIU de progesterona, porque o DIU de cobre não seria o indicado aí. Isso. Tá? Porque ele não tem hormônio, eu preciso pensar em brecar o ciclo menstrual dessa mulher, então eu preciso de um DIU hormonal. Hormonal, isso. O DIU hormonal não é que ele é melhor ou pior do que os outros hormônios que eu tenho no mercado. Porque lembra que eu falei que uma mulher que eu penso... E, vamos já colocar aqui, não só endometriose. A adenomiose é assim também, mioma é assim também. Porque mexe muito com o ciclo menstrual. Então, qualquer mulher que tenha sintomas intensos do ciclo menstrual, a gente breca. Como que breca? Normalmente a gente fala anticoncepcional. Qualquer anticoncepcional. Não tem este é melhor do que aquele. Não existe no mercado, porque se tivesse, a gente só usaria aquele lá. Claro. Então, tem opções orais, tem opções de pôr na pele, transdérmico, tem opções de anel vaginal, tem opções de bastão que você põe e tem a opção do DIU hormonal. Claro que você vai discutir isso com a paciente. Você vai falar, olha, nós precisamos usar, entenda por que a endometriose faz isso, poxa, quanto menos. Então, vamos tentar brecar o teu ciclo. A melhor maneira é hormônios anticoncepcionais. Por quê? Porque eles são de baixa dosagem. Quando a gente fala anticoncepcional, nós não estamos falando pela anticoncepção para evitar filho. Isso já vai evitar, isso já é fato. Tá. É o benefício de eu brecar o ciclo menstrual usando hormônios Parar de produzir endometriose, né? Não é parar de produzir, na verdade, parar de menstruar. Parar de menstruar. E aí que é interessante. Nenhuma dessas medicações é usado para diminuir lesão e sumir lesão. Não tem uma medicação para isso. Já está lá, está lá. O que está lá, eu não quero que progrida. E outra, eu não quero que ela sofra. Portanto, eu estou usando isso para evitar progressão e melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Poxa, usei isso. Não melhorou a qualidade, mesmo assim ela continua com a qualidade de vida ruim, é uma das indicações. Claro que tem várias indicações cirúrgicas. Essa é uma das indicações. Tem o tratamento clínico com anticoncepcionais, não importa qual. Analgésico, anti-inflamatório, atividade física, super importante, estimula, porque o melhor anti-inflamatório que nós, seres humanos, temos é a endorfina. Então, atividade física é importante e você coloca como remédio. Olha, você vai fazer atividade física, é seu remédio, não é teu prazer. Para você, precisa. Hoje, nutricionista, então orientar, tem alimentos mais inflamatórios, alimentos menos inflamatórios. Sim. Faz uma tentativa clínica. Não melhorou, você vai para cirurgia, normalmente, cirurgias minimamente invasivas, ou laparoscopia convencional, essas que a gente conhece, ou hoje até pela técnica robótica, uma técnica que eu gosto bastante, opero de forma robótica, né? Mas minimamente invasiva, onde você vai olhar esses focos, você olha, você vê a reação inflamatória. Você tem que ter um conhecimento anatômico muito bom, porque lá está... Muitas vezes são casos grudados, são casos que invadem o intestino, são casos que invadem esse tecido, ele vai crescendo e ele vai invadindo o tecido. E deixar bem claro aqui, extremamente benigno. Estamos diante de uma doença que ela é benigna, extremamente benigna, mas com comportamento muitas vezes maligno, ruim. Né? Mexendo com a qualidade de vida, infertilidade, dor no ato sexual. Poxa, você imagina isso? Então, assim, acho que basicamente esse é o esqueleto, né, que a gente preconiza, que a gente fala. E olha só que interessante, mais uma vez, muitas mulheres não sabem que sofrem de endometriose. Qual que é a diferença da endometriose para o mioma? E eu vou falar claramente aqui. Para mim não fica claro
mioma, ok, endometriose, mas para mim não fica claro que se os sintomas são diferentes, se os tratamentos são diferentes, as causas são diferentes. Não, sem dúvida. Mas assim, fica muito claro. Então, a endometriose é aquela saída do tecido menstrual para fora do útero. Sim. Tá? Mioma é um crescimento benigno do músculo do útero. Do músculo do útero. O útero é um órgão extremamente muscular. Tá. Tanto é verdade que quando engravida, ele cresce. Cabe uma criança lá dentro, né? Não, cabe uma criança. Então, para acontecer isso, só sendo muscular. Só músculo faz isso, é que nem a bexiga. Tá. A bexiga não cresce, ela tem uma parte muscular. Só que o útero é extremamente muscular, né? Então, a parte muscular dele é bem grossa em todos os locais. Muitas vezes, claro, aí a gente vai entrar também em parte genética, parte imunológica, hormonal. Existe um crescimento dessa musculatura, que é uma musculatura lisa, ou de forma localizada, e aí ele pode crescer no meio desse músculo, né, do útero, ele pode crescer no músculo, mas entrando para a cavidade do útero, né, onde vai crescer o nenê, ele pode crescer em cima do útero, e nada impede de uma mulher ter em todos os locais. Então, eu já fiz cirurgia com 30 miomas, já fiz cirurgia com 25 miomas. Em uma mesma mulher? Na mesma mulher. Então, porque aonde ela tem esse músculo, pode crescer E a barriga chega a inchar também? Mesmo assim, inchaço abdominal é um sinal muito comum de muitas doenças, não só pélvicas, mas as pélvicas sim. Porque também tem algo interessante aí, né? Quando a gente fala da pelve, é difícil você chegar e falar assim, olha, eu tô com dor no meu ovário direito. Você não... Eu tô com dor em cima do meu útero. Você não fala. Não. Mas você fala, estou com dor no fígado. Você fala, eu estou com dor no estômago e você aponta. Você fala, eu estou com dor no rim e você aponta. Porque esses locais têm inervação própria. A pelve, ela tem uma particularidade. Ela descende basicamente de um nervo, claro, aí as suas ramificações. Por isso que você não consegue colocar. Então você fala, tô com dor aqui. Mas pode ser intestinal, pode ser da bexiga, pode ser apêndice, pode ser de um monte de local. Então, assim, essa é uma dificuldade. Aí o inchaço, ele vem, se eu tenho uma reação inflamatória dentro dessa barriga, ela é coberta pelo mesmo tecido que é o peritônio em todos os locais. E eles são vascularizados. Qualquer inflamação que eu tiver em qualquer lugar vai me dar alguma sensação intestinal, alguma sensação da bexiga, e isso dá aquela sensação de inchaço, mas é comum em várias situações. Síndrome do colo irritável, alterações intestinais, doença de Crohn, N outras, né? Quando a gente fala, normalmente a gente vai dar uma aula de dor pélvica crônica, né? Aquela dor há mais de 6 meses, e aí você põe aquele quadrinho causas ginecológicas, as causas não ginecológicas é o triplo de situações que dão da mesma maneira. Então, daí tem que ter o conhecimento mesmo da anatomia, saber lidar, saber enxergar, saber ouvir, porque lidar com dor... Até para investigar, né? Ter que conhecer bem, para saber qual exame vai pedir, né? Por onde começar essa investigação. Por isso que isso se ensina, né? Essa questão do mioma. Nos anos 90, a minha primeira esposa teve mioma e tinha endometriose. O que foi recomendado para ela que ela acabou fazendo? Retira o útero. Isso, naquela época, era uma prática. Retira o útero, retira o útero, retira o útero, que a causa de tudo isso vai cessar. Isso é assim hoje em dia ainda? Eu acredito que em muitos lugares ainda possa ser assim. Eu acho que depende muito do profissional que tá lidando com isso. Sinceramente, eu falo para as pacientes, hoje a esterectomia, que é a retirada do útero, tem que ser exceção. Tem que ser quando você tentou todas as situações, não resolveu, e aí você tem esterectomia. E outra, discutir isso muito com a paciente. E olha que interessante, Mário. Muitas vezes a paciente chega e fala assim, eu estou falando de uma cirurgia minimamente invasiva, eu estou falando de uma cirurgia para preservar o útero dela, então, olha, vamos fazer uma estereoscopia, que é colocar uma câmera dentro do útero e, de repente, fazer uma raspagem desse endométrio que vai diminuir o sangramento. Ela fala, doutor, mas, poxa vida,
eu já engravidei, poxa, não seria melhor tirar meu... Ela mesma maltrata o útero dela, né? Aí eu falo, bom, mas usando esse termo, se usar dessa maneira, já que você não quer engravidar, mas é uma cirurgia grande, ela pode ter complicações. Poxa, não tem necessidade, vamos fazer primeiro o mais simples para fazer depois o pior. Aí eu até falo para ela, já que vamos aproveitar, já que é assim, vamos tirar a mama também, né? Para evitar Vamos câncer tirar no a mama, futuro, porque né? você pode ter câncer de mama. Ela fala, a mama não. Eu falei, tá vendo como são as coisas? Por que a mama não? E você fala que o seu útero sim. Aí ela fala, doutor, acho que você tem razão. Mas, né? mas seguindo essa linha, se tirar o útero, não tem nenhum tipo de complicação, certo? Além do risco da cirurgia, por ser uma cirurgia mais complexa. Vamos lá. Eu lido muito com cirurgia. Então, eu falo para paciente que o principal disso tudo é indicação. Tá. Tendo uma boa indicação, provavelmente você vai ter um bom sucesso. Tá. Toda cirurgia tem suas possibilidades de complicação. É uma cirurgia. Você vai mexer nessa mulher. Por exemplo, você faz uma cirurgia de esterectomia, pode? Pode. Você está trabalhando perto de outras estruturas. Você vai usar cautério, que eu falo, você vai usar coisa quente lá, você vai cortar, vai ter a fibrose lá, vai ter a recuperação dessa mulher que ela vai precisar. Mas vamos lá. Quando que a gente indica uma esterectomia em miomas? Essa, eu acho que seria o principal disso. Primeiro, falha de tratamento clínico mesmo. Tá. Porque são 4 situações que essa mulher pode vir para mim. Assintomática. Então, eu pergunto, não tem, pedi exame de rotina, vem mioma. E às vezes vem um mioma grande, né? Então, assintomática. Outra, sangramento uterino anormal. Muito sangramento. Altera o ciclo menstrual dela, costuma sangrar mais, podendo levar até anemia. Outra, dor. Então, os 2 principais é dor e sangramento. A outra situação é que ele pode ser grande. Ela pode não sentir nada, mas ele é desproporcional. Então, vamos lá. E mioma não dói, geralmente, né? Diferente da... Dói também? Dói bastante. Músculo contraído, dói. E muitas vezes dói bastante. Ela é uma das causas de dor pélvica crônica também, igual a endometriose, igual a adenomiose, que a gente deve conversar. Então, ela é uma situação nesse sentido. Mas, vamos lá. Então, olha, dor e sangramento principais, ele é muito grande e o desejo da paciente tem que ser respeitado. Desde que tenha indicação, tem que ser respeitado. Sim. Ela é dona do corpo dela, você vai tentar explicar, mas ela chega e fala assim, mas minha mãe teve, tirou, minha irmã teve, tirou. Beleza. Então, aí nós vamos indicar a cirurgia. Como nós vamos fazer essa cirurgia? Depende de cada caso. Sempre que possível, minimamente invasiva. Cirurgias, pra tudo, né, aquelas doutor? pela televisão, minimamente invasiva. Só que às vezes a gente pega o útero de 1 quilo. Quanto que mede um útero normalmente? 80 centímetros cúbicos, 50 gramas. Muitas vezes vem paciente com 450 de útero, 650 de útero, 1.000 e pouco de útero. Ou seja, ele está 10 vezes o tamanho dele. Para chegar em uma situação dessa, é porque tá... Claro, existe e nunca é uma coisa que começa do dia para a noite. Não, Normalmente ela já sabe, ela já vem acompanhando, que é o normal. Ou não sentia dor nenhuma. Porque a maioria dos miomas não são operados mesmo. Tá. Dá para acompanhar. Isso tem que ficar bem claro para a paciente. Não é nenhum problema ter mioma. Olha, entre a paciente menstruar durante a vida dela toda, a chance de uma mulher aparecer um mioma é 70%, 80%. Então, ter mioma não tem problema nenhum. É a doença mais comum do ponto de vista ginecológico. Na ginecologia, a incidência que a gente opera mais. Então, acaba sendo mioma. Mas, cada caso é um caso também. Você tem que ver o tamanho, tem que ver tudo. Sobre a cirurgia, o que é importante? O útero não tem uma ação hormonal. Ele responde ao hormônio. Então, sendo indicada a esterectomia, eu falo para a paciente, não vai mudar nada na vida dela. Ela não vai, depois de um tempo, saber se ela tem útero ou se ela não tem útero. E
o marido dela não vai saber, estou tendo relação com uma pessoa que tem útero e que não tem. Não muda nada, porque isso existe também. Às vezes a pessoa acha que tirando o útero, a parte sexual dela vai mudar, porque Libido, vai mudar a vagina, tá, né? libido vai diminuir. Nada, isso é dado pela produção dos ovários. Sim. Então, assim, não muda nada. Nesse ponto, como ela vai postergando muitas vezes por medo e tudo mais, quando ela opera, ela fala, poxa, doutor, deveria ter feito isso antes. Mas, até, de forma geral, hoje em dia se trata com pequena intervenção cirúrgica, é isso? Pouco invasiva. Minimamente invasiva, Minimamente é a cirurgia. O que vai ser feito lá dentro é a mesma coisa Sim. do que se abrisse a barriga dela. Ok. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Tem lugares que não tem isso. Então, tem que resolver. Fazer uma cirurgia Falando em Brasil, convencional... acho que na maioria do país não tem A isso. maioria. Né? Então, assim, fazer um corte não tem nenhum demérito. Nenhum. Então, vamos lá. Tendo a possibilidade, estando num lugar em que tem essa tecnologia minimamente invasiva. Não tem problema nenhum. Faz um corte como cesárea e opera e retira o útero também. E já se consegue fazer esse tipo de cirurgia minimamente invasiva pelo SUS? Consegue. Serviços do SUS, onde tem um serviço de videoendoscopia, sim. Como eu falei, eu chefio o setor lá da Faculdade de Medicina do ABC. Que setor? Setor minimamente invasivo. Então, lá, nós só operamos minimamente invasivo. Legal. Esses casos, os mesmos casos que eu faço na clínica privada, os mesmos casos que eu faço lá no SUS, com a mesma tecnologia, minimamente invasiva, esterectomia. Toda semana a gente faz esterectomia minimamente invasiva. Raro precisa abrir. Então, não só isso, como várias outras doenças, a gente opera minimamente invasivo. Claro, equipe multidisciplinar é sempre importante. Então, vamos lá. Eu tenho aquela endometriose e tem comprometimento intestinal. Poxa, o maestro disso tudo é o ginecologista. Mas ele tem que ter um cirurgião geral, porque é o cirurgião geral que vai mexer no intestino dela. Mesma coisa a gente fala em relação à bexiga. Poxa, tem endometriose na bexiga. O urologista está lá e ele vai mexer. Então, cada pessoa é especializada por a sua... pelo seu órgão, né? Então, a gente trabalha muito bem de forma multidisciplinar. Né? Muitas vezes, numa mesma cirurgia, vai entrar o ginecologista, vai entrar o proctologista, vai entrar o cirurgião geral e vai entrar o urologista também. Tá? Mas não é... Sinceramente, Mário, pouco ainda, né? Porque você imagina, estão hoje concentrados basicamente dentro das faculdades, né? Universidades, os hospitais de escola e um ou outro local que o SUS tem como o principal lá. Mas eu acho que ainda é pouco e deveria ter isso basicamente em todos os hospitais. Sou extremamente a favor. A medicina, de forma geral... não consegue atingir um espectro muito grande da população num país como o Brasil, né? Deveria. Porque isso é dignidade antes de tudo, né? Mas aí são outros fatores que influenciam, não é a medicina, né? Claro. É política, basicamente. Agora, qual a diferença de adenomiose e endometriose? Boa pergunta. Você falou nisso aí, mas primeira vez que eu escuto falar em adenomiose. Olha só, aí fica até mais fácil entender quando compara com a endometriose. A endometriose é a saída do tecido de dentro para fora. A adenomiose é esse mesmo tecido infiltrando o músculo do útero. Então, antigamente, nós chamávamos endometriose interna, endometriose externa. Caiu em desuso esse nome e de muito tempo para cá a gente chama adenomiose. O que seria uma endometriose interna? Porque imagina, temos o tecido de dentro do útero, ele vai infiltrar um músculo. O mioma é um crescimento benigno desse músculo. Não, aqui é uma infiltração do tecido menstrual, do endométrio, para dentro do músculo sem sair. Poxa, mas tirando isso, indo pelas tubas e caindo na barriga é endometriose. É muito comum a concomitância dos dois. Eu ter endometriose e naquela paciente ter adenomiose também, né? Então, mas são doenças diferentes. Talvez o principal disso tudo é que a adenomiose, ela é uma das doenças
principais que causam sangramento uterino anormal. Então, são aquelas mulheres que sangram muito no período menstrual, tomam anticoncepcional e sangram tomando anticoncepcional. Isso a endometriose não dá. A endometriose não é uma responsável por aumentar mais sangramento. Ela tem como consequência, se essa mulher sangrar muito, ter mais chance de endometriose. Mas dor. Nossa, a adenomiose dá tanta dor quanto endometriose, inchaço abdominal da mesma maneira, dor para ter relação da mesma maneira. Então, infertilidade também afeta? Infertilidade. Não, assim, é um fator importante, mas não tanto quanto a endometriose. E é muito comum hoje fazer, porque você chegou a falar do passado. Na época que eu me formei, quando que a gente chegava no diagnóstico de uma adenomiose? Quando não tinha mais o que fazer, tirava o útero e o patologista, como ele lia a lâmina, ele falava, tem endométrio aqui no meio do músculo. Por quê? Porque os exames radiológicos eram muito ruins e não se tinha parâmetro nenhum. Mas hoje, com os ultrassons que a gente tem, com as ressonâncias que a gente tem, esse diagnóstico começa a ser cada vez mais feito e a gente recebe no nosso consultório. E o importante disso, 30% das mulheres com adenomiose não tem sintoma nenhum. É achado de exame radiológico. E o que nós vamos fazer? Nada, acompanhar, normal. Não tem história de infertilidade, nada, não sente nada. Então você não vai fazer nada, vida que segue. Mas eu li que pode dar infertilidade. Mas eu pergunto, mas você está tentando engravidar? Não, então não é teu caso. Né? A gente não pode falar de um caso que não é o dela. Né? É muito comum, endometriose de novo, ela fala assim, poxa, doutor, mas e em relação à minha gravidez? Eu falo, mas você tentou engravidar? Não, então nada. Quando você tentar engravidar... Aliás, não tem coisa pior que você pegar um exame, ler o que está lá e procurar na internet o que aquilo quer dizer, né? E a pessoa já fica, nossa, eu vou morrer. Eu acho o que você falou, na internet tem os crônicos, né? Olha, isso aqui pode chegar a te matar, pode chegar a virar câncer. E no fim, não é nada daquilo. O Brasil é campeão nisso. Nossa. O Brasil é campeão em rede social, e né? Porque saiu que o Brasil é um dos países que mais consome. Que mais trabalha com a rede social, né? Instagram, Face, TikTok. E podcast. Que nem eu falei, nós temos um monte de especialista. E aí eu acho que é uma coisa importante, diferenciar a pessoa com credibilidade, pesquisar sobre, ver realmente quem, porque nós estamos repleto de gente com 500 mil seguidores que se quer operar sabe. E fala com categoria. Então, tomar muito cuidado com isso. Eu acho que saber diferenciar muito, mas o que a gente tem que saber é que, assim, vai com o médico. Pergunta para o médico exatamente o que é. Né? Não vai no Dr. Google, porque claro que a gente vai procurar as coisas Se você piores, fez exame, é porque o médico pediu. Então deixa aquele negócio fechado. Quando você chegar no médico, você manda ele abrir, né? Você não vai fazer nada com aquilo. É interessante isso que você falou. Eu não vejo problema nenhum da paciente abrir o exame. É dela o exame. Eu nem leio. Agora, pera um minuto. Porque acontece essa desinformação, né? Se tem medo de cachorro, não mexe com ele. Exatamente. Ou seja, se tem medo daquilo que vai ler, não abre. Deixa o médico abrir agora. Se você não se preocupa com isso, pode abrir. O exame é dela, não vejo problema nenhum a paciente já abre o exame, faz a interpretação, chega na sua mesa e fala, então, doutor, eu tô com isso, isso Morre e isso. de susto e não tem nada. Aí eu falo, sua consulta tá terminada, tá ótimo. O que você acha melhor pra você, então? Tá bom. O que você vai medicar? Não, mas isso aí, eu acho que o Brasil é campeão nessas coisas, né? De ir atrás de informação e aquela história de... me falaram. Eu falo, mas espera, quem falou? Me falaram. Eu falei, não, mas algum médico desses me falaram era médico? Realmente não mas é a filha da minha vizinha conhece... Esse me falaram... Eu vi na internet, eu vi no Facebook, eu vi no Instagram, né? É isso aí. Porque muitas vezes a paciente não quer fazer uso. Ela tem uma ressalva de estar usando hormônio. E ela acaba pondo culpa em outra situação. Então, qualquer pessoa que dê um estímulo para ela fazer outra coisa... ela vai de cara e vai fazer e ela abandona isso, né? Então, exatamente. Nós temos isso. Agora, doutor, vamos falar de qualidade de vida? Opa, gosto. Que
as mulheres que estão entrando na menopausa podem fazer para enfrentar essa fase de uma forma tendo mais qualidade de vida, de uma forma mais leve, menos sofrimento? Que interessante. Eu gravei até um post, né, no Instagram falando exatamente sobre isso, né, empoderamento da mulher. Não importa em que fase que ela esteja, essa mulher tem que ter qualidade de vida. E o que acontece? Era comum a pessoa entrar na menopausa, e isso é tudo situações, né, dilemas que são colocados durante o passado, durante a vida e que são passados para as pessoas. De que entra na menopausa, ela está velha. Outra coisa, né? Quando começa a menstruar, está mocinha. Não está mocinha. Começou a menstruar. Porque hoje com 9 anos menstrua às vezes. Com 10 menstrua. Então quer dizer que essa que menstrua com 10, ela é mocinha e aquela com 13 que ainda não menstruou não é mocinha? Sendo que ela é bem mais velha? Não. Então esse termo não tem que acabar. Só que era comum a pessoa entrar numa menopausa com 50, só que morria com 70. Morria com 68 há 30 anos atrás. Então, tinha uma associação mesmo. Olha, estou entrando na menopausa, estou envelhecendo. Mas isso mudou já com o tempo. Hoje, a mulher entra numa menopausa, ela praticamente vai dobrar a vida dela na menopausa. Então, é uma fase que ela tem que sentir bem. Ela vai passar na fase da menopausa mais tempo do que em qualquer outra fase que ela teve, de adulta, adolescente, infância. Então, ela precisa sentir bem. Então, a primeira coisa aí, Ana, é desmistificar de que ela entrando na menopausa, ela está velha. De que está acabado. De que ela está indo pro, entre aspas, pro final. Isso é muito cultural, né? Porque eu era criança no interior e eu lembro que isso era meio pejorativo. A minha avó comentava assim com a minha mãe e tal. Não, fulano entrou na menopausa. Isso aí acabou. Era como se ela virasse uma alienígena, entendeu? Era isso. Isso é muito cultural, né? É cultural, mas vamos lá. A maneira de tratar a menopausa, eu estou dizendo. Mas hoje é outra realidade, né? Outra realidade, tem que ser outra realidade. Mas olha, nem vamos tão longe assim. Vocês não têm gente da família ou conhecidos de vocês que falam assim, eu já tenho 40 anos. Como já tenho 40 anos? Ainda tem 40 anos. Poxa, mas eu não estou envelhecida para engravidar, já tenho 35 anos. Falei, só 35 anos, a maioria hoje engravida mesmo depois dos 30. Mudaram as situações, mudaram as coisas. Minha mãe engravidou com 18 anos. Eu tinha 30, eu achava que ia me aposentar aos 50. E fui para o Alasca de moto com 60. Entendeu? Então, e vai com 80. Se Deus quiser, eu bater aqui. Mudou tudo, né, cara? Em 20 anos isso mudou muito. Mudou tudo. Então hoje, principalmente, vamos lá. Claro, a gente sabe dos sintomas. Os hormônios acabam sendo o combustível dessa mulher. Assim como é a testosterona para o homem. E isso nós já sabemos. O que é a menopausa? Menopausa, a definição é 1 ano sem menstruar, em que ocorre a falência desse ovário. Né? É o que eu costumo fazer. O ovário é uma fábrica que ele vai liberando a cada mês. E a mulher tem quantidade suficiente de folículos durante a vida dela para isso. Chega um momento que vai diminuindo essa produção. Poxa, eu estou produzindo, mas está diminuindo. Isso é o antes da menopausa, o que nós chamamos de climatério ou perimenopausa. Normalmente, antes, porque não existe assim, estar menstruando normal e imediatamente parar. Não. Ele vai avisando, essa menstruação vai ficando irregular. E quando que a gente considera normal a idade de menopausa? De 42 a 55 hoje. Não significa que 56 não possa, não significa. Só que, se for antes disso, a gente fala menopausa precoce. Se for depois disso, a gente fala menopausa tardia. Então já tem isso. O climatério, que é o que antecede essa menopausa, dura normalmente entre 2 e 4 anos. Então, assim, muito tempo. Aí a gente vai acompanhando os sintomas dela, vai entrando com medicação para regular, conversando com a paciente. Existe também uma mística em relação à terapia hormonal.
A terapia hormonal é o benefício dela, é o amigo dela. Eu falo assim, olha, o hormônio aí é teu amigo. Não enxergue ele como seu inimigo. Ele não está aí para te engordar, ele está aí para te dar qualidade de vida. Então, esses sintomas principais, como fogachos, que é aquele calor mais noturno, irritabilidade, insônia, dor articular, poxa, tem isso? Você explica para ela, fala, poxa, porque eu sempre falo o seguinte, anticoncepção e terapia hormonal não vem da minha pessoa para a sua pessoa. Vem da sua pessoa para mim. Você chega e fala, não, estou bem, doutor. Estou com muito calor. Nossa, estou desanimada. Eu me sinto... Poxa, olha, talvez você esteja, claro, você vai pedir os exames hormonais, você vai constatar isso. Vamos usar, olha, o hormônio aí vai te ajudar. Então, da mesma maneira que eu falei sobre tudo, a mulher tem que ter o conhecimento do que está acontecendo sobre com ela. ela, né? E você falar que isso é uma fase da vida dela. Ela tem que se sentir da mesma maneira que antes da pré-menopausa ou da menopausa. Então, também não tem que aceitar esses sintomas dela. E hoje, claro, cá para nós temos total condições de melhorar a qualidade de vida dessa mulher com hormônio, atividade física, laser hoje, vaginal, porque para muitas dessas mulheres dá secura vaginal e isso mexe com ela. Nossa, o laser entrou muito bem aí. Sim. Né? E está cada vez mais sendo utilizado em todos os sentidos, porque ele melhora a pele local, ele melhora a região vulvar, vaginal, ele quebra colágeno, ele lubrifica com uma qualidade muito boa. Ele ajuda na continência urinária também? Não que ela vai ter... Claro que na fase da menopausa que tem essa incidência maior da incontinência. Mas a incontinência urinária, ela não é dada muito porque ela entrou na menopausa. E sim, a história dela pregressa. Tem muito a ver com partos vaginais, porque o que acontece? Existe a passagem desse nenê... ele estica as regiões lá, né? Lá tem músculo, lá tem tecido, lá tem ligamentos. E muitas vezes eles afrouxam. Entendi. E a incontinência urinária muitas vezes é dada por isso. Mas por que na menopausa pode exacerbar? Não tem hormônio, a região dela está seca, a imunidade lá está diferenciada, ela muitas vezes não... faz atividade física, porque é uma região muito muscular. A região pélvica é muito muscular, talvez a mais muscular que a mulher tem no corpo dela. Então tem que trabalhar isso, tem que fazer de uma maneira muito, isso que eu te muito perguntar, boa. o estilo de vida da mulher, alimentação, exercício físico, ajuda a amenizar ou atenuar ou adiar a menopausa? Sempre. Adiar não, mas assim, é bom, exercício físico é bom pra Mas todo amenizar mundo. os sintomas, os desconfortos. Melhor, porque, entenda, a endorfina, que nem eu falei, ela não é só ação anti-inflamatória, ela é de bem-estar. Por isso que quando a gente... quantas vezes a gente não chega e fala assim, tô cansado para fazer exercício, eu não vou fazer. A gente fala odiorfina, né? Não endorfina. Tá bom, mas aí você desce, você vai. Quando você começa a atividade física, você sente com muito prazer. Aí você aumenta, aí você faz meia hora, 40. Quando você termina, você se sente bem. Então é um hormônio, entre aspas, do prazer. Sim. Né? Endorfina é um vício bom, né? É um vício bom. Eu falo assim, quer usar uma droga boa? Usa endorfina. Que vai Doutor, bem. a questão da menopausa também, ela afeta não só fisicamente, né, como calor, mas o emocional da mulher, eu acho que também fica muito abalado, né? Total. Tem a irritabilidade, as alterações de humor, fora a questão de aceitação da idade, porque querendo ou não, é um legado que todas carregam. Pô, entrei na menopausa e envelheci, né? E como lidar com isso também? Do jeito que eu acho assim, uma boa conversa. Eu sinceramente vejo, primeiro, mostrar para ela que ela está numa fase poderosa. Por que não? Exatamente. Por que não se sentir poderosa? Por que não se sentir bonita, com pele bonita? Onde que está isso aí? Pelo contrário, eu atendo pessoas, mulheres menopausadas, que são muito bem. Eu falo assim, eu atendo muita gente de 60 que se comporta como 30 e assim, atendo muito 30 que se comporta como 60. Então, desmistificar isso. Não tem isso. Você comanda o seu corpo, você comanda a sua qualidade, você comanda o que você faz no dia a dia. Tem nada que te desmereça disso.
tá bom, descobri e percebo que emocionalmente ela não está bem. Se ela não consegue trabalhar com isso sozinha, ela precisa de ajuda. Que nem ela precisa do ginecologista, você pode falar, poxa, olha, você quer uma psicóloga, quer um acompanhamento psicológico, quer um acompanhamento de um psiquiatra? Não porque tá louca. Psiquiatra porque muitas vezes precisa de uma medicação para ajudá-la. Sim. Se sozinha ela não está conseguindo lidar com essa situação, você põe outras especialidades disso. Sim. Mas assim, não a abandone, né? Não desista dela. Você não pode desistir dessa mulher, você tem que mostrar que, poxa, você está numa fase boa, por que não? Por que não melhorar? A tua vagina está seca, por que não melhorar? Você não está fazendo atividade física, por que não fazer? A mulher costuma ficar mais sensível também nessa fase? Sim, claro, né? Imagina, o estrógeno, ele é um senhor hormônio, né? Ele é o hormônio da mulher, os sintomas é pelo estrógeno, não é pela progesterona. Quando você faz uma terapia hormonal e você dá a progesterona, é para defender o útero. Porque como o estrógeno tem uma ação proliferativa, mesmo no ciclo menstrual, eu não posso só dar estrógeno para uma pessoa na menopausa, porque eu posso estimular o endométrio dela, que é um endométrio fininho, que não está atuante. Eu vou fazer com que ele atue, e aí a chance de alteração nesse endométrio passa a ser maior, de ela ter sangramento na menopausa passa a ser maior, não só nisso, como em relação ao ovário também, como em relação à mama. Então eu dou a progesterona não para melhorar sintomas, é o estrógeno que melhora os sintomas dela. E aí é o seguinte, eu não estou com vontade, eu não sinto. Testosterona. Pode dar testosterona. Dose feminina, não dose masculina. Para não dar aqueles Porque às vezes você fala né? testosterona, a mulher tem testosterona. E muitas vezes essa testosterona baixa. E por que não? Então você vai dosar testosterona, você vai melhorar todo o aspecto dessa mulher e a condição total dela se sentir bem. Né? Então, e a gente tem o retorno dela, tem o retorno falando, poxa, tô bem, nossa, mudei. Eu acho que na menopausa é que a mulher tem que fazer tudo o que ela quiser fazer. É aí que ela tem que viajar mesmo. E, poxa, ter relação mesmo. Por que não? Então, se você percebe que ela tem essa situação de que ela está envelhecendo, cá para nós, o pior envelhecimento é o da cabeça, é mental, né? claro, é o mental. com certeza. Então Outro dia pode. a Hortência, jogadora de basquete, deu um depoimento falando que na menopausa ela tinha mais, a libido dela estava muito melhor do que antes, né? Acho que por conta de todo o tratamento e acompanhamento que ela estava tendo, reposição hormonal e ela falou, não, pelo contrário, minha libido está melhor do que nunca, né? E agora, Ana, precisa acompanhar essa mulher. Precisa. Não é assim, olha, eu vou dar uma terapia hormonal e tchau. Poxa, retorna 3 meses. Porque nem sempre aquilo que você vai entrar para ela de início é aquilo que vai para a vida dela. Às vezes ela não se adapta. Então, hoje a gente tem muita alternativa. Mesmo no tratamento que a gente estava falando de adenomiose, endometriose, um hormônio, não necessariamente a primeira coisa que eu dou para ela é aquilo que vai fazer. Eu comparo com fruta, né? Nós não temos abacaxi. Então, você vai lá, você come maçã, passa mal, você não vai comer mais fruta. E normalmente a mulher vem com essa ideia, o hormônio faz muito mal para mim. Poxa, mas o que você tomou de hormônio? Tomei aquele. Não, mas qual mais você tomou? Só esse. Porque pode trocar, né? Falei, não, então pera, tem esse. Eu tenho 300 alternativas aqui para você. Vamos lá, com calma, a gente chega no ideal e você acha a receita de bolo para ela. Doutor, e aquele chip da beleza que todo mundo fala? Ixi, meu Deus do céu. Polêmico. Você está pegando num assunto... É o assunto do momento, né? Eu, sinceramente, eu falava... Primeiro que nós estamos diante de algo que não é liberado pela Anvisa. E vamos lá, chip da beleza. Esse nome está errado. O próprio laboratório fala para não usar. E por incrível que pareça, né? Eu falava tão mal nesse sentido que eu falei, eu vou fazer o curso. Eu vou fazer o curso de implante para saber exatamente como é que é, por que que é. E lá eles falam isso. Por que que é chip da beleza? Porque olha só que interessante, né? Um dia o Elzimar Coutinho, que foi quem preconizou isso, já até faleceu, um cientista brasileiro lá de Salvador. Ele estava na Hebe Camargo e ele começou a falar dos benefícios
que a gestrinona faz. E ele falava, a pele fica melhor, a pessoa não tem acne, a vontade de... E ela chegou e falou assim, poxa, mas do jeito que o senhor está falando, parece um chip da beleza, né? E aí pegou. O nome. O laboratório não preconiza sobre chip da beleza. Mas vamos lá. É a gestrinona. Esse chip da beleza é um hormônio chamado gestrinona. Lembra que eu falei que eu me formei há 33 anos, fiz a especialidade? A gestrinona já foi usada no passado. A gente usava ela de forma regular como tratamento da endometriose. Começou a dar muito efeito colateral. Então, ela tem um aspecto androgênico forte. Então, aumento de pelo, muitas vezes mudança de voz, aumento de peso. Não é só só coisas boas. E ela foi abandonada como tratamento da endometriose devido aos efeitos colaterais que dava oral. E aí, claro, ela é androgênica, ela tem os seus benefícios nesse sentido. E aí, depois, veio a se usar de forma como implante. Dando para muitos benefícios, para muitos, mas também tem seus efeitos colaterais que nem eu te falo. Então, assim, como que nós estamos... É muito difícil você usar e oferecer algo para paciente que não está liberado, que não tem bula. Né? Se você perguntar, qual é a bula? Não tem liberação, não tem nada. Então, sinceramente, claro, embora eu sei que vários colegas a utilizam, a Sociedade Brasileira de Endometriose, da qual faço parte, pôs um parecer contra a sociedade. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a que nos rege, contra. A Sociedade de Endocrinologia pôs parecer contra, para não utilizar. Então, imagina você fazer uso de algo em que as sociedades são contra, dá algum problema, teoricamente você não tem muito como se defender. Agora, continua sendo utilizado, você sabe que assim, tudo que é, entre aspas, proibido, e não tem grandes estudos. Traz resultado fácil, todo mundo quer, né? Que intensamente traz resultado, todo mundo quer, né? Porque não é só ginecologista, né? Que tem... Esse é assim, muito nutrólogo, muito endócrino. E o fato é o seguinte, não tem nenhum grande trabalho mostrando a posteriori. Não tem. Então, o grande problema disso é, quando nós comparamos com trabalhos na literatura, não tem grandes trabalhos mostrando, ou trabalhos fiéis, que nos permite, com segurança, usar e outra, essa usar o medicação. hormônio realmente nessas situações que realmente precisa, né? Se faz necessário, mas Agora, essa é uma opinião minha, como eu sou muito ligado à faculdade, eu não posso preconizar. Então, quer dizer, uma coisa que eu falo para os meus residentes, né, para os meus alunos, poxa, olha, vamos fazer aquilo que a literatura mostra, fazer alguma coisa contrária a isso. Então, hoje eu tenho muito, mesmo tendo feito curso, tendo possibilidade de implantar, eu prefiro outras alternativas do que essa. Sensacional. Doutor, agora sim, eu pergunto ou você pergunta? Vai falar do Douglas? Quer falar do Douglas? O Douglas ficou famoso. Doutor, é o seguinte, teve esse caso aí recente do menino que é jogador do Corinthians, saiu com a menina, e o caso está sendo investigado, mas até agora o que parece foi um acidente. Numa relação sexual, a menina morreu. Estourou o que se chama saco de Douglas. Fundo do saco de Douglas. Fundo do saco de Douglas. Eu nem sabia que isso existia. Cara, isso é um perigo. Como é que é isso? A menina vai ter relação sexual jovem, né? Ela devia ter 19 anos, sei lá, 20, e morre por causa disso. Isso é comum? Graças a Deus, não. Não é comum. Vamos supor que não tenha sido um crime, porque pode ter sido, tá, mas é uma O que aconteceu lá? Mas eu adoraria saber exatamente o que aconteceu, mas vamos lá. O que é esse fundo de saco de Douglas? Quando nós examinamos uma mulher, nós vamos embaixo do colo, batendo lá no fundo vaginal. Essa é a região do fundo de saco de Douglas. Do ponto de vista anatômico, ela fica entre o útero e o intestino. Então, é uma região que fica entre o útero e o intestino, e é como se fosse um buraco que tem lá, que, tocando, o fundo vaginal dessa mulher. Posterior, não anterior.
E isso, numa terminologia, é chamado fundo de saco de Douglas. O que aconteceu? Primeiro, independente de investigar, não investigar, ver, poxa, vamos falar sobre ruptura do fundo de saco de Douglas. Isso. É fatalidade. Fatalidade não é uma coisa normal. Por quê? Porque, claro, existe a penetração do pênis. A vagina é oca. Então, o que pode acontecer numa relação? É muito raro. Penetra o pênis e este ar que está lá dentro, porque tem ar, às vezes tem ar, normalmente não, mas às vezes tem um ar lá dentro. Este ar não consegue sair. Então, ele fica um espaço como se fosse um vácuo. Imagina numa relação sexual o pênis fazendo um movimento. E eu tenho um vácuo lá dentro, um ar lá dentro, a coisa pode ser com tamanha pressão que pode acontecer um dano lá no fundo vaginal, em algum local lá da parede vaginal. Especificamente nesse caso, pelo que falaram, houve uma ruptura desse fundo de saco, pela pressão. Ele é muito vascularizado, porque qualquer tecido vaginal, ele é vascularizado, é mucosa. Na hora que nós estamos escovando o dente, não é mucosa também. Às vezes sangra, e a gente vê, nossa, está sangrando bem. Toda mucosa, ela é muito vascularizada. Talvez o que tenha acontecido especificamente nesse caso é que estourou de tal maneira que e realmente rompeu, que foi até uma região que nutre o útero, que é a artéria uterina. Essa artéria uterina, ela é muito vascularizada. Tanto é que quando nós estamos fazendo a esterectomia, o momento principal é quando a gente vai tirar a vascularização do útero. Porque ela é calibrosa e sangra bastante. Pode ter, porque o que falaram, que quando o SAMU chegou, o resgate chegou, tinha muito sangue. Poxa, ter muito sangue para uma menina de 19 anos que é jovem e chegar a ter parada cardíaca por perda de sangue, essa perda foi muito grande. Nós estamos falando aí de litros, né? Então, rápido, particularmente, né? Muito rápido, né? Eu acredito que não foi só a ruptura. Algum vaso importante deve ter sido pego lá. E é muito difícil. Claro que o companheiro tinha noção nenhuma até ele perceber isso. Provavelmente muito pouca gente tem conhecimento. Mas, Mário, raro. Olha, eu peguei no pronto-socorro, nesses 33 anos, quando estava em pronto-socorro, eu peguei 2 vezes, sangrando, mas sangrando. Né? Que lacerou, teve que... Então, fatalidade grande nesse sentido. Fica como mensagem que, gente, pelo amor de Deus, continuem tendo a relação. Não parem de transar. Quem é para ter não disso, vai romper fundo de saco nenhum. Não é uma coisa comum, muito, muito raro. Então, continuem tendo a relação, né? Pelo amor de Deus. As pessoas chegaram a cogitar o tamanho da vagina com o tamanho do pênis, mas a vagina, quando em relação sexual, ela dobra de tamanho, né? Eu não sei se tem uma limitação de tamanho. Não tem. Uma vagina hoje, se você for medir a vagina, né, normalmente 8 centímetros. Tá. Se você pega uma régua, né, ou uma espátula e você põe a graduação lá, e você mede normalmente 8 para bater lá no... Porque o colo do útero mede uns 3 centímetros. Tá. Então, pode ser uns 6 centímetros até o colo e depois mais 2, 3 centímetros até o fundo. Okay. De saco de Douglas que a gente está falando. Então, assim, não acho que ela vá para 16, não tem isso. Agora, claro, uma proporção do pênis com a vagina é importante em todas as situações. A vagina é muito elástica. Né? Isso sim, ela é muito elástica, a mucosa é muito elástica. Passa uma criança. Não, passa uma criança. Então. Ela é elástica. Pode romper? Pode, mas às vezes passando uma criança rompe também. Então pode acontecer situações aí, mas volto a dizer, elas são fatalidades. Fatalidade. Normalmente não é um ar na vagina, a gente não fica... porque existe, né? Existem pessoas que falam assim, poxa, me dá a sensação que eu tenho gases na vagina, às vezes com barulho. Pode ser ar mesmo, às vezes essa vagina entrou ar, mas não fica uma coisa a todo momento, a toda hora. Sim. Então, assim, olha, veio à tona aí, mas eu já tinha até esquecido que existe essa situação. Né? Porque não é uma coisa
Ninguém precisa ter frequente, medo né? de praticar sexo por causa disso. Pelo né? amor de Deus, ainda no carnaval agora, com camisinha, mas... Mas além dessa questão do ar, do vácuo, a lubrificação também pode causar esse rompimento? Difícil. É difícil. A lubrificação, por exemplo, a falta de lubrificação. É, a que falta gente de tava lubrificação. falando, uma vagina seca, e principalmente numa menopausa, vai doer. E claro que o pênis raspando pode sangrar um pouco, mas não rotura. Não, nossa, lacerar a vagina, não. Essa vagina fica seca, então imagina uma coisa Os sendo vasinhos, raspado. sim, podem, mas não chegar mas à altura do por exemplo, fundo do saco. especificamente na menopausa é muito fino. Tá. Né? Como ela está com falta de hormônio e tudo mais, essa região vaginal fica muito, que a gente chama atrófica, muito careca. Né? Endométrio careca, coisa careca, porque o hormônio é que estimula isso. Entendi. Né? Essa é a função do laser. Por exemplo, o laser ele vai quebrar essa parede, fazer com que forme colágeno e a mulher fica super lubrificada. Né? Então, essa poderia ser até uma vantagem. E a indicação do laser, qual é a periodicidade, doutor? Laser você tem várias... Hoje, por exemplo, laser vaginal você tem várias indicações. A principal delas é secura vaginal. Mulheres que tenham infecções de repetição, sabe? Infecções urinárias de repetição, muitas vezes é pela imunidade. Corrimentos recorrentes. Incontinência urinária tipo leve. Tudo que você pode agir nessa região. Mulheres que acham que a vulva está muito grande. Mulheres que acham que a coloração da vulva não está legal. O laser modifica. Então, por isso que a gente chama de rejuvenescimento vaginal. Essa é uma das situações que a menopausada pode querer ter para ela também. Volto a dizer, se sentir bem. O que é preconizado? Em todas essas situações, 3 sessões. No mínimo 3 sessões, uma por mês. Faz isso, depois de 5 dias já pode ter relação de novo. Volta depois de um mês, faz mais uma sessão, volta. Por quê? Porque os trabalhos na literatura, nível A de evidência até em relação a isso, mostram um benefício bom depois da terceira, para ficar aí um ano e 2, um ano e 5, quando a pessoa julgar que precisa fazer novamente. Eu falo que é que nem o laser na parte dermatológica, ele é muito bem aceito. A mulher vai lá, faz laser e tal, e ela precisa ir mantendo. O Botox, ela põe Botox e precisa ir, depois de um tempo, mantendo tudo isso. Então, é o mesmo conceito, a mesma situação que a gente fala. E dá para manter também com medicamento, né? Uma pomada, um hidratante, porque tem até hidratante vaginal, né? Pode. Qual é o benefício do laser em relação a isso? O hidratante é a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira, passar. 2 a 3 vezes por semana. Sim. Então assim, não dá aquela lubrificação. Não, digo, depois do laser ela pode continuar. Pode, mas nem vai precisar. Nem vai precisar. Não. O laser é tão eficiente assim. Não, entenda, cada caso um caso. Cada caso um mas caso. é impressionante o retorno. Sério, doutor? É impressionante o retorno que a gente tem. E assim, o benefício abre um sorriso, porque não é para não usar. Entendi. Você vai fazer o laser justamente para não ficar usando nem lubrificante na época da relação e nem hidratante aí, que você vai usar a vida inteira. Não, é para não usar. Que legal, sensacional. É para não usar. Que show. Mas eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais vai se falar e a gente vai se modernizando ouvindo. também, né? Os tratamentos Vai para ficar ajudar ouvindo. na qualidade e também na autoestima da mulher, que é super importante. Então, hoje a mulher só não tem qualidade de vida na menopausa se não quiser, né? Vamos colocar que é o principal, ela querer, né? É isso. Eu acho que sim. Tem muito recurso, muita ferramenta. O céu é o limite. Muita ferramenta. A medicina está evoluída nisso, né? Até aquelas que não têm indicação, ou seja, contraindicação para usar um hormônio, como aquelas com câncer de mama, antecedente, ou ela própria, você tem esses benefícios aí que você pode, ou medicações que fingem um hormônio e que pode tentar beneficiá-lo. Sensacional. Né? Muito legal, muito legal. Agora, eu Muito acho bom. que eu tô pensando em fazer um laser aí. E ó, tá vendo? Vai Eu te sair tava caro focada já. no Botox, mas eu já deixei de querer o Botox, viu? Eu tô querendo laser. Você não Interessei. precisa, você tá bem, você tá bem. Eu não interessei. sabia que tinha esse negócio de laser vaginal, não. Novidade para mim. Bacana isso aí. Uma ferramenta legal, né? Não, e vem cada vez mais ganhando espaço, porque realmente tem benefício. Muito bom, muito bom. Tem que ficar bem claro, não é a resolução para tudo. Sim.
você tem que saber indicar, que nem eu falei, tudo vai da indicação, tudo vai da mulher ter o conhecimento, Sim, porque claro. você fala, ela vai pesquisar, ela vai ver, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que a própria amiga já fez, a outra já fez, tudo que está relativamente no começo, nem podemos falar que está tão no começo assim, né? Porque já é uma coisa que vem sendo feita e a gente tem um retorno muito bom. E pelo que disso. você falou, o benefício não é nem só para a mulher, né? Mas para o casal. Mas eu acho Se que melhora é muito legal. sim, se melhora a relação sexual na questão, principalmente da lubrificação, né? Com certeza Eu pro casal. falo o seguinte, eu falo, ó, nós vamos ter que fazer laser no seu marido também. Porque ele vai atrás e você vai atrás dele e você vai ver, porque estimula também. Não é que seja um hormônio, mas estimula, porque a pessoa se sente, sente Claro. bem, mexe na vulva, então fica uma vulva mais nova. Olha só. Né? Porque você joga laser na região vulvar, na região perineal, na região clitoriana, e ela sente uma Eu ouvi melhora falar que tem nisso. até preenchimento, né? Dos grandes Tem, lábios. Você pode pôr botox também, você Botox, faz. preenchimento, ácido, não sei o quê. Hialurônico. Isso, esse daí, pra ficar mais jovem também, Pode. né? Que legal, bacana. Mas deve doer pra caramba, né, doutor? Porque Dói nada. Não dói nada? Não, dá. Porque nem como. Tanto é que você. Sim. Dá pra dormir? Já trabalha. Pode ser que essa pessoa, depois de uma primeira, é o que eu falo para elas, passar um creme local, hidratante mesmo, mas por um dia, 2 dias. Quinto dia ela já pode fazer o que quiser, ter relação. É um procedimento relativamente tranquilo, seguro. Né? Legal. Porque assim, você não precisa ficar anestesiando. Você passa uma pomada anestésica. Sim, só pra essa agulhinha pessoa entrar. vai ficar... Igual botox na testa. 20, então, mesma coisa, vai ficar uns 20 minutos, aí você vai aplicar. Você tem profundidades, começa devagar. Não é sofrimento, é tudo para chegar naquilo lá que você pediu. Tem que ter foco. Qualidade de vida, tô bem, o que você faz com essa mulher? Poxa, não vai sofrer. Mas não é só para menopausada, hein? Porque, olha, meninas que têm dor para ter relação, não essas com endometriose, porque a causa é endometriose. Mas, poxa, tem muita dor na penetração. Eu assim, tenho muito corrimento. Então, acaba sendo pessoas até mais jovens. E o laser é uma boa saída para isso. Ô, doutor, por falar em corrimento, quais são as causas de corrimentos com repetição? Bom, várias. Vamos começar das principais, higiênicas, por exemplo. Não de falta de higiene. Às vezes, poxa, o corrimento volta porque ela está fazendo sempre a mesma coisa. Então, ela vai para academia, ela fica usando a roupa colã, suada. fica muito tempo com o colã, com ele molhado. É uma pessoa que vai muito em piscina, uma pessoa que fica sempre com a mesma calcinha, então de manhã e vai à noite. Por isso que eu falo, muitas vezes para essas mulheres, você vai mexer na parte comportamental. Sim, sim. Não é falta de higiene, não. Então, vamos lá. Tipo de calcinha, cor da calcinha, porque, vamos lá, se ela é preta, ela tem tinta preta. Não de soltar, mas está em contato direto com... Sim. Então, você vai tirar todas as situações que podem estar irritando essa vagina. Como que ela faz? Então, muitas vezes eu falo, ó, você dorme com calcinha, você dorme sem calcinha? Ah, eu durmo com calcinha. Poxa, vamos fazer o seguinte. Faz um tira teste. a calcinha. Você usa muito jeans, eu estou vendo, olha, você tá de jeans. Por que acontece? Não é que é para não usar jeans, mas para essas que têm recorrência, o jeans é um tecido muito duro, não deixa respirar. Vamos colocar assim, a vagina precisa respirar, que nem nossa boca, a gente não abre. Sim. A gente abre o tempo todo, então precisa respirar. A vagina é a mesma coisa, precisa respirar. Então, qualquer situação que a gente coloque e que deixe mais ainda fechada, Abafado. imagina, a vagina é um lugar quente, a vagina, ela secreta, então ela é um meio de cultura. Ela tem bactérias que já habitam normalmente essa vagina. Então, lactobacilos, bacilos do Oderlein, muitas vezes cândida, não deixa de ser ela equilibrada, não deixa de ser uma flora vaginal. Streptococcus habita a vagina. Nossa boca também tem bactérias que habitam. Então, muitas vezes pode ter um desequilíbrio nessa situação, dado pela mudança do pH. O pH vaginal, ele é ácido. Ele normalmente é entre 4,5, 5, mas ele pode ir para 3,5. Então, ele muda o meio vaginal e propicia o aparecimento de determinados fungos ou bactérias. Tá. Ele pode ficar mais alcalino e propiciar também um desequilíbrio nisso tudo. Então, quanto mais você deixar o ambiente fechado, pior. Muitas dessas mulheres com recorrente usam absorvente interno, né? Usam absorvente todo dia, Vixe. porque vê que a calcinha fica um pouco... Ué,
ambiente mais fechado. Ou, às vezes também não muda o absorvente. Com Ambiente mais fechado. Aham. Essa é uma situação. Então, você vai ver como que ela age e você vai tentar mudar. Outra, atividade sexual. Poxa, tá tendo atividade sexual? Como é que é? Porque pode ser o parceiro. Muitas vezes o parceiro não é tratado, ou não é tratado de uma maneira que tem que se tratar. Então, ele é recorrente. Vai lá a mulher, usa aquele creme, faz o tratamento, melhora. Depois de um mês e meio, volta. Aí melhora. E aí ela vai pulando de médico. E aí os médicos não vão... Então, o que acontece? Quando você tem uma situação crônica, você tem que tratar de forma crônica. Não adianta tratar de forma aguda. E mudar comportamento. Mudar comportamento, ver que tipo de sabonete que ela usa. Sim. Porque os melhores sabonetes são aqueles pH neutro. Pode ter o perfume, mas um pH neutro. Então, você muda o sabonete dessa mulher também. Você muda o papel higiênico, não pode ser perfumado, porque às vezes o perfume é o responsável por isso. Pode ser. Né? Então, assim, é um conjunto de situações, mas, assim, corrimento vaginal talvez seja o sintoma mais frequente que uma mulher tem, né? Durante a vida, recorre. E é interessante, né, Ana? Às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, voltando ao assunto da endometriose. Tem endometriose, ela não tem cura. Então, ela fala como ela tem controle. Eu falo, ué, e qual é a diferença da cura e do controle? Aí eu falo, o teu corrimento vaginal, ele é cura ou ele é controle? Se eu tratar, ele nunca mais vai voltar? Ah, tá. Eu vou lá e tiro um nódulo na sua mama. Você está curada deste, mas não vai aparecer mais. Então, você está controlada. Né? Então, a gente tem que fazer analogia para mostrar que, assim, situações que ela já tem rotineiramente, não tem nenhum problema em relação a isso que está sendo diagnosticado naquele momento. Não, mas eu acho que o fator principal também ter cuidado com a higiene é importantíssimo. Por exemplo, você falou da relação sexual. Finalizou uma relação sexual, eu acho que tomar um banho é importante, né? Fazer uma higienização é importante. Sim, e até importante. Urinar, né? É importante. Eu ouvi dizer que Sem urinar dúvida, é importante sem também. dúvida. Aquele esperma pode ter uma bactéria, aquele esperma pode ter alguma situação. Sim. Então, assim, em se tratando de corrimento recorrente, você vai mexer em tudo. Vai ver a imunidade dela, vai ver os cremes que ela usou, de que forma que ela usou. Sim. O fato é o seguinte, tem que resolver. Claro, com Tem certeza. que resolver. Não existe algo que não... Assim, a pessoa nasceu para ter corrimento. De né? jeito nenhum. Não pode aceitar, volto a dizer, não pode aceitar situações como normal. Sim. E às vezes eu pergunto, olha, tem corrimento? Ah, doutor, vida inteira. Não, Tem, mas não é normal. não tem, já nasceu comigo. Não tem que ter, não tem que ser assim. Porque não foi... Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Sem dúvida. Bom, sensacional essa conversa. Tô falando que daria realmente um programa aqui de 4 horas. Legal, doutor Marcos Czerniakowski. Olha, você já aprendi. PhD. Já aprendi. Põe até já entonação aprendi. polonês. Já aprendi. PhD no meu sobrenome. Obrigado pela sua presença. Acho que muita informação para muita mulher. Acho que isso é legal. Informação é sempre bom, né? Acho que vai orientar muita gente. Isso é bacana. Sem dúvida. Mário E nós vamos colocar os links aí para te contatar lá embaixo e quem quiser te procurar, vai estar lá o link, tranquilo. Com todo, bacana. todo o prazer dizer. E parabéns por esse trabalho que você faz, hein? Muito legal. Imagina. Olha, eu que agradeço, de verdade. Como foi gostoso, não senti passar esse tempo. Realmente poderíamos ficar aqui mais 1 hora conversando. Quem parabeniza sou eu, vocês, né, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Assisti vários podcasts de vocês, então, sobre vários assuntos. E eu acho que, assim, quem leva informação para as pessoas são privilegiados. Então, eu é que agradeço demais o convite e fico à disposição de vocês. É nosso propósito, contar a história e levar informação de qualidade. Isso aí. Porque porcaria tá cheia na internet, né? Sem Obrigado, doutor. Esse foi mais um Pérola Negra Podcast. Até a próxima. Obrigado. Até. Tchau, tchau.